Todo mundo tem um carro preferido, um time de futebol preferido, uma cor preferida, que no meu caso inclusive é amarela, e também investimentos preferidos. Se você quer saber qual é o meu fundo imobiliário preferido, que na verdade você já sabe porque você viu o título do vídeo, mas se você quiser saber qual é ele e por que ele é meu preferido, assista esse vídeo até o final, que é sobre isso que eu vou falar a partir de agora. Opa, Rafael Seabra aqui do queroficarrico.com, e nesse vídeo eu vou explicar por que o KNRI11, o Kinea Renda Imobiliária, é o meu fundo preferido, meu fundo imobiliário preferido. Então, se você quer saber mais sobre ele, ou se você já investe nele e sempre quis saber um pouquinho mais sobre a parte mais fundamentalista dele, já deixa teu like aqui desde o começo do vídeo, já clica no curtir. E também, se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão vermelho que tem aqui embaixo, que diz inscrever-se, depois clica no sininho para ativar as notificações e assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Vamos falar agora sobre o KNRI11, por que ele é meu preferido. O KNRI11 é o Kinea Renda Imobiliária e é um fundo de investimento misto, porque ele investe tanto em lajes corporativas quanto em galpões logísticos. Ele tem atualmente um patrimônio líquido em torno de 3 bilhões e 600 mil reais, que isso faz dele o segundo maior fundo imobiliário listado na B3, listado na Bolsa de Valores, ficando atrás apenas do KNCR11, que também é um fundo da Kinea, na área de créditos, de recebíveis imobiliários, e tem aproximadamente 4 bilhões de reais em patrimônio líquido. O KNRI11 ele tem um patrimônio formado por 18 ativos, então são 18 imóveis, onde 10 deles são lajes corporativas e os outros 8 são galpões logísticos e estão espalhados por 3 estados. Então tem imóveis em São Paulo, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Então aqui a gente já vê que ele já tem vários imóveis espalhados por regiões e estados diferentes. Isso já dá uma baita diversificação. Além disso, esses imóveis eles têm 84 contratos de aluguel firmados, tanto contratos típicos quanto contratos atípicos, e esses contratos foram firmados com mais de 50 inquilinos diferentes. Então também não existe concentração em relação a inquilinos. Então são múltiplos imóveis em múltiplas regiões e em múltiplos inquilinos. São bem diversificados. Outra informação muito importante, 65% desses contratos só vão vencer a partir de 2023. Então a maior parte da renda está razoavelmente garantida nos contratos que aqui já estão. Boa parte deles já são contratos atípicos de longuíssimo prazo e outros que são contratos mais típicos, eles devem vencer daqui a aproximadamente 3 anos, onde espera-se que a economia já tenha aquecido e ele pode ser inclusive feito renovações acima do valor de mercado, acima do valor da inflação, porque os imóveis são de altíssima qualidade. Outra informação muito importante sobre o KNRI11, que ele fez uma captação de recursos bem recente, agora em julho de 2019, que foi a 6ª emissão de cotas dele, onde ele conseguiu fazer um levantamento de 1 bilhão 160 mil reais. Isso foi agora em julho de 2019, e com essa grana ele conseguiu fazer 3 aquisições. Então, a primeira delas, ele comprou um outro prédio, uma outra laje corporativa, que foi o edifício São Luís, que fica localizado no bairro do Itaim Bibi, que é uma região bem privilegiada lá em São Paulo. E também ele adquiriu 2 novos terrenos em Cambreúva, também em São Paulo, para construção de centros logísticos. Então aqui ele está pegando a grana para poder construir o imóvel e só então alugar. Por conta disso, por ele estar com muita grana em caixa e inclusive alguns imóveis sendo construídos, ele está com a remuneração um pouquinho mais baixa por conta dessa atual posição de caixa. Mas isso não é necessariamente um problema. Ao meu ver, na verdade, é uma baita de uma oportunidade, porque ele está gerando mais valor para o longo prazo dentro do próprio fundo e tem um pouco de caixa reservado para alguma oportunidade de curto ou médio prazo que pode vir a aparecer. Então isso é muito bom para um fundo que tem um patrimônio robusto e que é muito bem administrado. Agora você já entendeu a parte mais fundamentalista do fundo. Eu fiz uma análise um pouquinho mais fundamentalista falando sobre as atividades mais recentes e a composição dele. Falando agora sobre a questão financeira, a questão dos preços, cota, valorização e dividendos pagos, tá? A cota mais recente dele, do dia 2 de outubro de 2019, estou gravando esse vídeo no dia 3 de outubro,
Então no dia 2 de outubro ele teve uma cotação de fechamento em R$ 159,74. Essa é a cota dele, ele está perto da sua cotação mais alta, que foi na casa de R$ 160. O último dividendo pago foi de 74 centavos por cota, o que significa um dividend yield de 0,46%, quase 0,5% no mês. E nos últimos 12 meses, o dividend yield foi de 5,61%. É abaixo de alguns outros fundos imobiliários, mas ainda assim é acima da taxa Selic para um fundo de muita qualidade. E nos últimos 12 meses também ele teve uma valorização da cota, ou seja, além dos dividendos pagos nos últimos 12 meses, ele teve uma valorização da cota de 10,75%, como você está vendo aqui nessa imagem do lado. O que faz dele? Um fundo que teve um ótimo crescimento nos últimos 12 meses, mesmo com todas essas aquisições e redução de remuneração, e também um ótimo dividend yield se comparado com a taxa Selic. Outra informação muito importante desse fundo é a questão da vacância. Ele tem uma vacância física, do ponto de vista dos imóveis que ele possui, só 3,01% estão vagos. Então isso é uma vacância muito boa também, principalmente quando a gente tem lajes corporativas entre esses imóveis. Então essa é uma vacância muito boa e uma vacância financeira de 6,98%, de quase 7%, o que indica que ele tem um baita de um caixa para poder fazer investimentos no curto e no longo prazo. Enquanto se tem esse dinheiro disponível, obviamente isso compromete um pouquinho a rentabilidade do fundo no curto prazo, mas certamente vai reservar boas oportunidades para ele no longo prazo. Então, por conta de todas essas informações que eu passei aqui, o KNRI11 é o meu fundo preferido. Não necessariamente é o fundo que eu tenho a maior posição, não é necessariamente o fundo que eu acho que vai ter a maior valorização, nem que vai ter o maior dividend yield. Mas num contexto geral, ele para mim é um excelente fundo, é o meu fundo preferido. Ele tem condições de entregar bons rendimentos no longo prazo, não é uma coisa que vale a pena para agora, mas tem que ficar sempre de olho. Ele é um fundo muito bem consolidado, então eu gosto muito dele, ele é o meu preferido, sou cotista dele, mas isso não é uma recomendação de investimento. Eu gosto de deixar isso sempre bem claro, por quê? Porque eu tento, em meus vídeos, trazer o máximo de conteúdo para você, de informação relevante, de fatos relacionados ao fundo, números. Por quê? Porque isso é muito mais importante do que eu estar dando opinião, eu achando que vai fazer isso ou achando que aquilo não. Eu trouxe uma baita gama de informações para mostrar a você por que ele é meu favorito, mas talvez não seja para você. Talvez para você queira um fundo que tenha mais diversificação, você queira um fundo que tenha uma valorização maior, que tenha um dividend yield maior, com isso, obviamente, com um pouco mais de risco, ou que tenha um preço mais barato, você talvez não queira pagar um pouquinho mais caro pela qualidade que esse fundo oferece, e tá tudo certo. Mas para mim, ele é o meu favorito. Antes de terminar esse vídeo, eu queria fazer duas perguntinhas. Primeiro, qual o seu fundo imobiliário favorito? Deixa um comentário aqui embaixo, quero saber. E também quero saber, você investe no KNRI11? Deixa um comentário aqui embaixo, eu quero saber também quem investe nesse fundo e qual o teu favorito. Eu acho que isso é muito legal para a gente incrementar a discussão e saber um pouquinho mais sobre como as pessoas estão pensando em relação a esse mercado de fundos imobiliários que eu acho tão promissor, principalmente com as recentes quedas da taxa Selic. Dito isso, esse vídeo fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!